Vamos lá, galera, a tela já está compartilhada. Hoje eu vou fazer o seguinte, hoje antes da gente iniciar os backtests, vamos fazer os backtests amanhã, a construção da estratégia. Vamos aprender hoje sobre a questão de como ler o robô do Vilela One. A gente vai usar a versão 5.73, então tem que selecionar ela aqui no Expert Advisor. E a gente vai vir aqui em parâmetros de entrada, e vamos compreender aqui como é que funciona o robô do Vilela. Então aqui a gente vai ter aqui a aba das janelas aqui de filtros e estratégias. Então, o robô do Vilela é bem completo nesse ponto aqui. A gente tem aqui, por exemplo, o indicador e o modo do indicador. Então, aqui o que é que dá para fazer? A gente consegue usar indicadores combinados. Então, a gente consegue fazer combinações de indicador. E a gente tem duas divisões, basicamente. Divisão de indicador para sinal e divisão de indicador para filtro. Então, o que é que significa isso aí? Indicador para sinal vai ser o indicador que ele vai confirmar a nossa estratégia. Então, vai ser o principal. Imagina o seguinte, que a gente usa médias móveis para fazer o cruzamento aí de médias. Então, o que é que acontece? O indicador de sinal vai ser as médias móveis. Então, se tiver um cruzamento de uma média 9 com 21, vamos imaginar que a média... eu vou até desenhar na tela para ficar mais visível. Vamos imaginar que aqui é a média rápida, né? E a gente tem aqui a média curta, né? Então elas fizeram aqui, ficou bem feio o meu desenho, mas dá para entender. A média rápida aqui cruzou a média curta para cima. Então aqui seria uma operação de compra quando fechasse o candle, né? Então o sinal vai ser isso. O indicador de sinal vai ser exatamente o que a gente vai usar como sinal da estratégia. Vai ser a confirmação da estratégia. E aí a gente pode usar um segundo indicador como sinal, se a gente quiser. A gente pode adicionar ele aqui, ó, na segunda aba, indicador 2. Então a gente pode colocar e definir aqui no robô do Vilela o seguinte: a gente vai usar um indicador com cruzamento da média rápida sobre a média lenta. Então vamos imaginar que a gente tem a média lenta aqui. Só que o robô ele só vai fazer a compra se a gente tiver, por exemplo, um IFR. Vamos colocar aqui, ó, um IFR acima do nível 50. A gente pode programar isso aqui para só fazer a compra se tiver IFR acima do nível 50. Então a gente pode utilizar o que? Os dois sinais. Então aqui vai ser dois sinais: IFR acima do nível 50 e cruzamento de média também. Então, basicamente, a gente pode usar como sinal. Se a gente clicar aqui duas vezes em cima, a gente vai ter outras opções, como filtro. Então, neutro bloqueia ou neutro permite. Então, o que acontece? Vamos imaginar que eu estou usando cruzamento de médias e estou usando o IFR. E aí eu quero adicionar um terceiro filtro aqui dentro do meu operacional. Então, o meu robô ele só vai comprar se houver o cruzamento das médias móveis, o IFR acima do nível 50. Porém, se isso tudo aqui acontecer, eu vou colocar um filtro bloqueia do seguinte: se o ADX estiver abaixo do nível 21, vamos imaginar aqui o ADX, se o ADX estiver abaixo do nível 21, ele vai bloquear essa operação. Então posso adicionar um terceiro indicador de entrada e saída, e aí a gente tem um bloqueio aqui dessa operação. Então isso aqui é muito bom no robô do Vilela, que ele pensou nisso. E aí, qual que é o neutro permite? Se o indicador estiver acima de 21, a gente pode fazer a compra. Então, ou seja, a gente consegue colocar dois indicadores de sinais, mais um indicador como filtro bloqueia. Até aqui a galera entendeu a lógica? Ou zero dúvidas? Ou tem dúvidas? Conseguiram compreender? Então, beleza. É bom que vocês já estejam com isso aqui instalado, hein, galera? Tinha passado na aula de ontem para instalar. Vamos para a próxima etapa. Janela de tempo corrente. Então, nas últimas aulas, a gente aprendeu que a gente podia escolher o tempo corrente aqui na aba configurações. Porém, a gente pode também no robô do Vilela escolher lá no próprio parâmetro do robô. Então, a gente pode vir aqui, ó, escolher aqui, ó. Eu quero que ele rode o cruzamento de médias nos 5 minutos. E aí vamos imaginar que eu estou usando o IFR também como sinal. Só que o IFR eu quero rodar em 15 minutos. Então eu vou rodar dois indicadores diferentes em tempos gráficos diferentes, que quando eles tiverem uma confluência, os dois estiverem dando um sinal de compra, aí ele vai fazer a compra. Inclusive eu consigo colocar também o filtro bloqueia em outro tempo aqui, em 30 minutos, se eu quiser, por exemplo.
Então, isso aqui a gente consegue escolher o time frame por aqui. Então, essa é uma das vantagens aí. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, galera, mutar o microfone da galera aqui que tá aberto, pra gente não ficar com chiado depois na aula aqui. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, pronto. Então, a gente consegue fazer essas opções também. Então, basicamente, está aqui mais uma opção aqui de indicadores. E aí você pode cruzar até 10 indicadores. Agora, indicadores para regra de entrada. Isso aqui é para você poder programar. Então, essa parte aqui vai ficar para uma segunda fase, que a gente consegue programar aqui como que a gente quer que os indicadores façam, né? Se a gente quer colocar indicadores com filtros mais complexos, a gente consegue fazer aqui os bloqueios por aqui. Então, aqui em entrada, a gente consegue definir os parâmetros de entrada. Então, a gente vai vir aqui para parâmetros de entrada. E aqui a gente vai ter alguns parâmetros aqui interessantes. Momento da entrada, a gente pode escolher na inversão dos sinais. Ou seja, vamos imaginar que a gente está usando novamente um indicador de linha de média móvel. Então, a gente tem aqui a média móvel e a gente tem uma média móvel aqui lenta, né? Então, ela está aqui, a média móvel lenta. Quando cruza para cima, a gente vai comprar, né? Quando cruzar para baixo, a gente vai vender. Então, na inversão dos sinais, a gente está falando o quê? Que a gente permite o robô fazer a operação na inversão do sinal. Então, ele está comprado, o sinal virou para venda, ele vai inverter o sinal e vai virar vendido. Então, basicamente, a gente consegue escolher essa opção aqui. E aqui a gente consegue, por exemplo, bloquear para ele fazer o seguinte. Ele está comprado. Teve a inversão do sinal, ele na inversões ia começar a operar. O que acontece? Teve um sinal de compra, ele foi lá, fez uma compra, mas aí virou para uma venda. Ele vai zerar a operação e ele não vai entrar mais na venda. Ele só vai entrar na próxima operação que tiver, seja ela uma compra ou uma venda. E a gente pode colocar aqui também para ele fazer a entrada no sempre que possível. E aí ele vai fazer a operação sempre que possível. Então, aqui é o primeiro ponto. Aqui em distância, galera, a gente vai conseguir fazer o seguinte. Distância, a gente consegue colocar um filtro para a gente conseguir fazer a nossa operação. Vamos imaginar o seguinte, novamente. Vamos imaginar que a gente está usando bandas de Bollinger. E a gente tem aqui a banda aqui superior, né? Tem aqui a linha central e a gente tem aqui a linha inferior. E aí o que acontece? Está fechando aqui, vamos pegar aqui, ó, tá fechando candles aqui para cima. E a gente decidiu que a gente vai usar um operacional de reversão na banda de Bollinger. Então ele vai fazer uma venda aqui. Só que a gente pode configurar uma regra aqui na distância da seguinte forma. Toda vez que houver um sinal de entrada, a gente pode colocar uma distância para ele ser executado. Então vamos imaginar que fechou o candle aqui, seria uma venda aqui no fechamento desse candle. Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero que tenha uma confirmação. O preço caia 5 pontos para baixo e só aí, nessa distância, ele vai entrar aqui vendido. Então, por exemplo, enquanto não tiver esse distanciamento aqui do sinal, ele não vai fazer a operação de compra. Então, isso aqui, essa aba distância, a gente consegue fazer isso. Eu posso chegar aqui e falar, ó, toda vez que tiver um cruzamento de média, fechou o candle, a média cruzou para cima, iria dar uma compra, só que eu quero fazer o seguinte, eu quero que ele só compre se depois do sinal de compra andar 6 pontos no dólar para cima ou 200 pontos no índice para cima. Então, basicamente, aqui a gente consegue fazer isso. Segundo ponto, unidade de medida. Unidade de medida, a gente vai escolher aqui se a gente quer o gráfico em pontos, ou se a gente quer o robô operando em pontos, se a gente quer a operação de porcentagem em relação ao preço da entrada. Então, ou seja, deu uma entrada agora e eu quero, isso aqui serve mais para ações, eu quero que ele coloque um take de 1% em relação à minha entrada. Subiu 1%, eu vou fazer a realização do meu lucro, ou 1% ali no meu financeiro do dólar. Aqui a gente consegue colocar em pips também para fazer testes em Forex. A gente consegue colocar em ticks. Então, ticks seria mais ou menos a variação mínima do ativo. Então, é mais ou menos a diferença de pontos para ticks. Aqui você consegue trocar igual a ordem oco, né? Na ordem oco lá do Profit, você tem que calcular em ticks. Então, é meio tick o dólar e 5 pontos o índice. Aqui a gente consegue calcular para ele fazer vezes a amplitude da barra. Então, vamos imaginar que a gente fez uma entrada no gráfico de 5 minutos. E aí eu quero que a minha estratégia busque 3 vezes o tamanho da barra que gerou o sinal de entrada. Então ele vai calcular 3 vezes o tamanho da barra. Se a barra tiver 5 pontos, ele vai calcular 15 pontos o alvo. O próximo aqui, vezes ATR. Então ele vai calcular onde é que está o stop ATR, o indicador stop ATR. E aí ele vai calcular 3 vezes o valor do stop ATR para cima. E aqui ele calcula um desvio padrão, né? Isso aqui é mais complexo. A gente vai ter que separar uma aula só para isso. Vamos para a próxima aqui. Direção, a gente vai colocar sempre a favor
da operação. Contra a operação seria aqui para ele entrar invertido, né? Esse parâmetro aqui eu achei ele meio desnecessário, porque lá nos indicadores você consegue fazer isso também. Referência, a gente consegue colocar aqui cotação atual do mercado, a gente consegue colocar para o robô considerar máximas e mínimas do candle de sinal, ou seja, o robô, é mais uma variação aqui de forma de entrada. O robô está operando, deu um sinal de compra, ele só vai comprar se houver o rompimento da máxima do candle que gerou o sinal da compra, ou ele só vai vender se fizer a mínima do rompimento do sinal da venda. Então, basicamente, o robô do Vilar é bem completo para fazer estudo. Por isso, quando eu falo nas aulas, galera, tem ferramenta para vocês fazerem praticamente 80%, 90% aí, de estudos no mercado do que se tem aí disponível de indicadores, enfim, de análise técnica para se fazer. Aqui tem uma mão na roda, né? Última máxima barra mínima, a gente consegue também colocar. Gerou um candle de sinal bem parecido com esse aqui, porém, com o anterior, porém ele vai ser um pouco diferente. Vamos imaginar que deu um sinal de compra. Porém, a gente pode programar aqui o algoritmo para ele só comprar se houver o rompimento da última máxima. Ou seja, se o preço que a gente tiver no sinal já for a última máxima, ele vai comprar no rompimento desse valor. Se o preço que a gente comprou, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, tá tendo aqui, ó, novamente aqui eu vou desenhar para vocês poderem compreender, tá tendo aqui candles, né? Então a gente teve uma máxima aqui. E aí veio para cá, caiu um pouco, e aí teve um candle aqui para cima. Esse candle aqui gerou um sinal de compra. A gente programando ali, ele só vai comprar quando houver o rompimento da última máxima. Ou só vai vender quando houver o rompimento da última mínima. Basicamente é isso que ele vai fazer. Então vamos para a próxima aqui, corpo do candle de sinal. Então aqui é se ele romper o corpo, é a mesma coisa do máximo e da mínima, porém ele vai considerar o fechamento e abertura do candle. Então, basicamente, vai ser dessa forma aqui. Vamos para o próximo aqui, cancelar pendentes na desconfiguração do sinal. Aqui basicamente se tiver uma operação, o robô tiver posicionado ali uma ordem, vamos supor, vamos imaginar o KVO. KVO da compra lá, geralmente, a gente consegue saber antes. Então, vamos imaginar que teve uma compra ali, o mercado está negociando no 122.100 e o KVO vai dar uma compra no 240. Só que se houver o cancelamento do sinal, ou seja, o KVO virar para venda de novo, a gente cancela essa ordem, tem como programar isso aqui também. Tipo de operação, aqui é para escolher se você quer que o robô opere comprado e vendido, se você quer que ele apenas compre, apenas vende, e esse aqui é nem compra nem vende, ele só vai gerar um sinal para você aqui para te avisar. Basicamente é isso. Volume, já vou liberar para as dúvidas aí. Volume, a gente vai ter aqui a quantidade de contratos que a gente quer que o robô opere, então você consegue aqui fazer isso. Cálculo do volume, então vamos lá, o cálculo do volume, a gente consegue volume fixo, a gente consegue colocar o robô para fazer um cálculo pela margem, então aqui tem que dar uma programada nessa parte. Pelo financeiro, a gente consegue colocar a cada X capital que sobe, o robô aumenta um contrato, a cada volume de dinheiro que sobe, o robô aumenta um contrato. Essa parte aqui é mais complexa, tem que ir lá para a parte de programação universal do robô, que a gente vou falar por cima hoje, mas isso aqui vai ter que seguir em um segundo ponto. Analisar a cada tick, a gente vai colocar aqui não aguardar o fechamento da vela, ou a gente pode colocar para ele analisar cada tick. A melhor função aqui é esperar a vela fechar para o robô poder entrar no sinal. Deixa eu ver aqui. Aqui o pessoal está colocando lista de presença. Dúvidas até aqui, pessoal? Zero dúvidas? Então eu vou para a próxima etapa. Aba do Stop Loss. Então, alvos de Stop Loss. Aqui é bem simples. A gente vai ter distância. A distância aqui é o que a gente vai programar o nosso stop. Então, a gente pode escolher um stop de 5 pontos, de 10 pontos, de 15 pontos e assim por diante. A unidade de medidas, a gente pode escolher, como ali em cima, pips do Forex, pontos, ticks, porcentagem em relação à entrada. Referência aqui, a gente vai escolher se a gente quer o stop em relação à referência. O que é que significa preço teórico de entrada? Referência preço teórico de entrada. Ele vai usar o stop em cima do preço que a gente entrou. Então vamos imaginar que a gente tem uma compra no dólar no 5200. Se a gente fizer a operação no robô e essa opção estiver marcada, ele vai usar, vamos imaginar que a gente tem um stop de 10 pontos, ele vai usar o stop no 51,90. Então vamos imaginar aqui as outras opções. Preço médio, então aqui é autoexplicativo, né? Vamos imaginar que o robô faz preço médio.
Ele tá lá comprando, o médio dele tá lá no 52,80 e o preço está negociando no 52,90. Então ele vai colocar o stop 10 pontos abaixo do preço médio. Máxima e mínima do candle de sinal, vamos imaginar o quê? Vamos imaginar que aqui fechou o candle, né? Teve a máxima aqui do candle, que foi aqui, e a mínima que foi aqui. A gente entrou comprado aqui no fechamento do candle. Só que a máxima dele, vamos imaginar que a compra aqui foi no 52,00 novamente. Vamos imaginar que a compra foi aqui no 52,10. E aí a gente fez essa compra, a gente pode colocar aqui o robô programado para fazer um stop em relação à máxima. Porém, se você for fazer isso, você não pode colocar um stop muito curto, porque aí se você entrar aqui na compra com stop de menos 10, o robô vai sair na própria entrada dele. Então você tem que colocar um stop um pouco maior para dar uma relação entre a máxima, o seu ponto de entrada e o stop. Isso aqui é mais complexo, eu não vejo muito sentido em usar essa ferramenta aqui. É mais para quem curte aqui. Acho que o Vilela colocou isso aqui só para o pessoal que pede realmente para usar isso aqui. Eu não vejo muito sentido, eu acho que o stop tem que ser baseado em relação ao preço que você entrou. A mesma lógica serve para a mínima aqui, né? Então se a gente vendesse aqui no, sei lá, 51,80, 51,80 e a mínima foi aqui no 51. Vamos puxar aqui, ó, 51,75. A gente poderia colocar aqui um stop em relação à mínima de 20 pontos, do candle que a gente entrou. Então, o stop ficaria aqui no 51,95. Eu acho meio desnecessário, porque aí você pode chegar aqui e só programar para ele entrar 15 pontos abaixo aí da sua entrada, né? Então, stop. Então, não faz muito sentido isso aqui, mas tá a opção aí, eu estou explicando. Corpo do candle de sinal serve a mesma lógica da máxima e da mínima. Então, vamos para o próximo ponto aqui, stop temporal. A gente consegue aqui calcular o stop temporal também, que isso aqui é bem legal, que é o que? A gente pode programar nossa estratégia para encerrar a operação a cada X barra. Então, um ótimo exemplo disso é o IFR2 do Stormer. Ele tem uma regra dentro da estratégia dele, que ele usa no gráfico diário de ações, que quando o IFR2 chega no nível 80, ele faz uma venda, um exemplo. Na verdade, o Stormer só opera comprado, então vamos seguir em cima do exemplo da compra. Toda vez que o IFR chega no nível 20, ele tem o fechamento lá do dia, o Stormer compra ali 10 minutos antes do fechamento do dia. E aí o stop dele é se acontecer 7 barras no gráfico diário. Então aqui tem como você programar exatamente a estratégia que o Stormer usa lá no gráfico diário de ações, nesse stop temporal. Você pode programar aqui para ele fazer um stop depois de 7 barras diárias. Se for num gráfico intraday de day trade, você pode colocar o stop para ser através de X barra. Então aqui, ó, se houver lucro, então aqui tem outra condição, que é o seguinte: entramos na operação. Tá lá, vamos imaginar o que aqui, ó. Vamos imaginar, a gente entrou aqui na operação, o mercado subiu, chegou aqui, tá pagando 10 pontos. Aí ele fica enrolando aqui, ele fica lateralizado. Opa, tô fazendo desenho aqui para baixo. Fica lateralizado. E aí ele vem aqui, sobe, depois ele vem aqui, desce, bem lateral. Então a gente consegue programar. A gente tá no lucro, estamos positivos, porém o nosso take tá aqui em cima, não foi atingido. Se isso acontecer, caso aconteça X barras, 10 barras aqui, e o preço não foi lá no nosso take, ele vai encerrar a operação aqui, porque o mercado lateralizou, enfim, tem vários acionais para fazer isso. E a mesma coisa serve aqui para o prejuízo. Então a gente tem aqui o robô, a gente pode programar, caso a gente faça uma entrada aqui no dólar ou no índice. A gente fez a entrada, o mercado fez o quê? Começou a cair. Então começou a cair, depois ele voltou, começou a subir aqui, está um pouco abaixo da nossa entrada. E o nosso stop está aqui embaixo, está aqui no 51,70. Só que já se passaram 30 minutos e a gente já tem aqui 6 barras de 5 minutos e o mercado está lateral. Então você pode programar aqui para caso aconteça 6 barras de 5 minutos e não tiver pago o seu take e você estiver negativo, o robô vai zerar a operação. Então isso aqui é muito bom, é um stop temporal, que é bem legal aqui os parâmetros. Vocês estão vendo aí que o robô do Vilela é bem completo, hein, galera? A gente não chegou ainda 20 minutos aqui já explicando e a gente ainda não saiu nem das primeiras sessões aqui. Então, próxima etapa, alvos e stop móvel. Então, vamos lá para alvos e stop móvel. Nada mais é aqui, ó. Stop móvel, a gente pode programar aqui para a cada X pontos o stop se movimentar. Aqui a gente vai escolher aqui os indicadores que a gente quer usar para fazer o stop móvel.
ou a gente pode deixar padrão. Então a gente pode usar o Parabolic SAR como stop móvel. Toda vez que o Parabolic SAR se deslocar, o stop vai para o Parabolic. A gente pode colocar o stop ATR. Então se o preço vir no stop ATR, ele estopa. O high-low, a banda inferior, a banda superior de Kelvin, a banda de Bollinger. Tem N possibilidades aqui para a gente usar o nosso stop. Então basicamente a gente tem N possibilidades aqui para a gente usar de stop móvel. Vamos usar aqui como exemplo padrão aqui para poder explicar. Se a gente escolher aqui time frame indicador, a gente tem que deixar o tempo corrente, ou a gente pode deixar 5 minutos, se for escolher um indicador. Se for usar só distância em relação à nossa entrada e movimento de preço, a gente vai usar tempo corrente. Então, a gente vai vir aqui em distância e vamos programar o seguinte. Se o preço andar 10 pontos a nosso favor, a gente vai subir o stop 5 pontos. Então, basicamente é isso. Eu estou usando a unidade aqui do dólar, gente, para facilitar a explicação, porque no índice a gente tem que ficar falando. Se subir 100 pontos, o stop móvel vai deslocar 50 pontos para cima. Então, olha a forma aqui que você tem de programar stop dentro desse robozinho aqui para você fazer os seus estudos. Você tem como colocar o stop móvel. Então, aqui tem todas as possibilidades, ó, pontos, financeiro, lucro, capital. Tem todas as possibilidades. Galera, só um minutinho aqui. Vamos lá, galera. A gente vai ter aqui unidades de medidas. A gente pode escolher pontos, pips, financeiro, porcentagem. Todas essas probabilidades aqui a gente tem. E aí a gente também pode escolher aqui os indicadores, né? Então, por exemplo, a gente pode escolher aqui o stop Ethereum. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos imaginar o seguinte. O mercado está aqui, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui para ajudar o entendimento. O mercado está aqui negociando, a gente fez a nossa compra, os candles estão se formando, né? E aí ele está aqui fazendo esse padrão aqui, né? Então, vamos imaginar aqui. E aí aqui a gente tem o nosso stop ATR. Stop ATR está aqui, ele vai se movimentando de acordo com a alta dos candles, né? Então, você pode programar o seu stop para ficar em cima do ATR. Se ele voltar aqui, o candle formou aqui, voltou, você vai ser stopado em cima do ATR. Então, tem o ATR como função de stop móvel, high-low, enfim, tem várias opções aí que a gente pode usar aqui nos nossos estudos. Vamos para a próxima etapa, alvos de break-even. O que é alvo de break-even? Break-even é algo parecido com stop também, galera. A diferença é que é o seguinte, no stop móvel, a gente vai ter o quê? Nosso stop, ele começa lá, vamos colocar aqui, ó, stop móvel. Qual que é a diferença de stop móvel para break-even? Nosso stop móvel aqui, ele vai se deslocar em relação a uma quantidade determinada de pontos ou uma variação em porcentagem. Então, vamos imaginar que o nosso stop começa aqui em menos 10 pontos no dólar, só que se o dólar subir 10 pontos, ele vai subir 5 pontos no stop. Ou seja, se o dólar subir 10 pontos em relação à nossa entrada, o nosso stop vai cair de menos 10 para menos 5. Então, a cada 10 pontos que o mercado andar, ele vai indo diminuindo o nosso stop. Então, vamos imaginar que subiu aqui 10 pontos, mais 10, então chegou a andar 20 pontos a nosso favor. Aí, o nosso stop vai vir para o 0 a 0. O break-even já vai funcionar diferente. O break-even a gente vai programar da seguinte forma. Se o mercado andar 10 pontos em relação à nossa entrada, eu quero que você traga o stop de menos 10 pontos para o 0 a 0. Então, é isso aqui que o break-even vai fazer. E aí, se tiver oscilação para cima, para baixo, ele não vai fazer proteções em relação à expansão do preço ali em relação à nossa posição, né? Então, o break-even vai ser um movimento fixo e o stop, o próprio nome já fala, stop móvel, vai ser móvel em relação à oscilação do preço a prol da nossa entrada de gain, né? Então, basicamente é isso. Antes de eu passar aqui para saídas parciais, até aqui dúvidas? A galera tá conseguindo compreender? É bom quem baixou o indicador e olhando junto comigo aqui para ele poder ir compreendendo, né? Então, tem aqui dúvidas, galera? Zero dúvida. Eu estou explicando isso aqui, ó, para poupar o tempo de vocês, porque se vocês forem olhar lá no canal do Vilela, cara, tá meio desorganizado as explicações dele. Não, vários vídeos, você vai gastar ali umas 10 horas assistindo os vídeos para você entender como é que mexe nos parâmetros do robô, né?
Então aqui eu estou poupando o tempo da galera, pra vocês poderem aprender aqui em 30, 40 minutos. Né? Que o Vilela é bem parecido comigo, ele faz vídeo longo, então ele faz explicações minuciosas. Então estou tentando aqui fazer um resumo para ficar mais fácil. Vamos lá. Próxima etapa, saídas parciais. Então, saídas parciais, a gente vai ter aqui, no caso, a seguinte forma. O que é uma saída parcial? Vamos imaginar que a gente entrou aqui com 2 contratinhos. Imaginar aqui que a gente começou a operar com 2 contratos. E aí, se o preço andar 10 pontos ao meu favor, eu vou sair de um contrato. Então, tem como eu programar isso aqui. Vou vir aqui, vou escolher unidade de medidas pontos, a favor da operação, referência preço teórico de entrada, já expliquei o que é isso. Volume, o volume é fixo, então, ou seja, eu vou escolher aqui volume fixo, e aí eu vou colocar aqui, abrir posição, né? Ou atingir a entrada parcial correspondente. Então, o que acontece? Aqui vai ser a saída parcial da gente. Então, o que eu quero dizer? Se eu entrar na operação e andar 10 pontos no dólar a meu favor, eu quero sair aqui de um contrato. Então, eu vou programar isso aqui. Ó. Vou fazer a programação. E se andar 20 pontos a meu favor, eu quero sair de mais um contrato, se eu tiver com 3. Então, eu consigo programar aqui saídas parciais para eu poder fazer nas minhas operações e nos meus estudos. Então, é bastante coisa, é bem complexo. Então, por isso que eu falo que para fazer uma estratégia, você tem que estudar bastante. Então, vamos lá. Entradas parciais é a mesma coisa da saída, só que aqui você vai programar para fazer novas entradas. Então, vamos imaginar o KVO. Vamos imaginar que toda vez que a gente descobrir um padrão, toda vez que a gente entra aqui no KVO com um contratinho, se o mercado subir 200 pontos, a gente pode entrar de novo, porque tem uma chance boa de pagar. Então, a gente vai programar aqui que se subir 200 pontos em relação ao nosso trade, a gente vai fazer a compra de mais um contrato. Então, aqui ele vai fazer a compra de mais um contrato. Então, eu posso programar essas entradas parciais. Ou seja, meu alvo é de 1.000 pontos. E aí eu quero que a cada 100 pontos que o mercado ande, ele faça a compra de mais um contrato e saia de tudo lá com 1.000 pontos ou saia com saídas parciais. Enfim, eu posso programar isso. Então, aqui eu posso chegar aqui e fazer isso. Vou colocar aqui, ó. Entrada unidade de medidas pontos. Fora do horário das entradas, vou deixar aqui marcado não. Então, ele só vai entrar quando for para fazer as entradas. Após atingir o limite, eu vou deixar marcado não também. Que aqui é o limite de gain, né? E aqui é a direção. Contra a operação, eu vou colocar a favor da operação. Referência, preço teórico de entrada. Que aqui, se eu colocar contra a operação, é para fazer médio negativo. Ou seja, se eu pedir para o robô fazer contra a operação, caso eu faça uma compra e desça 100 pontos, ele vai comprar. Então, eu vou botar aqui a favor da operação, minha entrada parcial. Referência ou volume, vou colocar fixo, abrir posição é posicionar. Então, aqui eu vou programar. Ó, se ele andar 100 pontos, eu quero que o robô compre mais um contrato. Se ele andar 200 pontos, eu quero que o robô compre mais um contrato. Se ele andar a favor da minha operação 300 pontos, eu quero que o robô compre mais um contrato. Se ele andar 100 pontos da minha operação, eu posso chegar aqui, mesmo escolhendo a favor da operação, eu posso colocar aqui, ó, menos 100 e colocar um contrato que ele vai executar do mesmo jeito. Então, é dessa forma aqui que a gente preenche aqui as entradas parciais. Deixa eu só deixar zerado isso aqui, para depois, quando fazer a aula, não ter que refazer essa parte aqui. Então, vamos lá, aprendendo aqui o básico. Então, vamos fazer aqui, próxima parte. Alvo de take profit. Aqui vai ser onde a gente vai escolher o nosso take profit. Então, ou seja, o nosso gain. Distância aqui já é óbvio. Então, eu vou chegar aqui, eu vou falar, ó, eu quero ganhar 15 pontos no dólar. Quero ganhar 500 pontos no índice. Vou preencher isso aqui. Vai ser a minha saída final, o meu take profit. Unidade de medidas vai ser pontos. Então, a gente vai escolher pontos aqui. Tem a opção de pips, de financeiro, de forex, enfim. A gente vai deixar aqui. Putz, bloqueei minha tela aqui sem querer, galera. A gente vai deixar aqui 0 e vamos deixar aqui unidade de medida de pontos. Inversão de posição, a gente consegue fazer isso também no sinal de entrada contrário, ou seja, vamos imaginar que a gente está lá numa operação na banda, no IFR. Atingiu... Então, a tela não voltou ainda não. Opa, deixa eu dar uma olhada aqui então. Valeu, vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Foi. Agora foi.
Vamos lá, inversão de posição. O que é que a gente vai fazer? Vamos imaginar aqui, galera, que a gente está aqui com o IFR, atingiu aqui o nível 70, e aí a gente programou o robô para quando chegar no nível 70, o robô fazer uma venda. Então o robô chegou aqui e vendeu. Só que aí o preço aconteceu o seguinte, o preço veio aqui, ó, ele subiu um pouco, e aí não atingiu o nosso stop, depois ele começou a cair. E aí, tá caindo aqui o preço, o IFR vai estar se deslocando. Então o que é que vai acontecer? Nosso alvo tá lá no, vamos imaginar que a gente vendeu no 5200, o nosso alvo tá lá no 5180, tá aqui, ó, 5180. Então, só que o que é que acontece? Chegou aqui no 5190, o IFR atingiu o nível 20. E a gente programou o quê? Que se o IFR chegar aqui e atingir o nível 20, o robô tem que comprar. Então ele vai ter que fazer a inversão do sinal. Vai ter que zerar a operação antes do take. Então aqui a gente pode colocar a inversão do sinal e aí inclusive a gente pode programar para ele fazer só a inversão, zerar a operação e virar comprado com um contrato. Ou a gente pode colocar para ele fazer a inversão e dobrar a mão. Então a gente vem aqui, ó, inversão, no sinal de entrada contrário, se a operação estiver tendo lucro, eu inverto ou não. Então posso deixar aqui, ó, não, seguir posicionado. Ou seja, estou vendido no IFR, está dando lucro, mas aí virou uma compra e ainda não atingiu o meu take. Então posso falar para o robô fazer o seguinte, ó, não, eu não quero que você vire comprado, eu quero só que você zere, ó, siga posicionado, até bater o take ou stop. Aqui eu posso marcar para ele fazer a inversão de posição, zero a operação com lucro ali a mercado e vira comprado. E aqui eu coloco, posso escolher essa opção também. Eu não quero que ele inverta a posição, eu não quero que ele vire comprado, mas eu quero que ele encerre o trade. Ele zere e espere o próximo sinal. Eu posso marcar isso aqui. Então, olha a complexidade do robô que esse cara fez. Esse cara merece um prêmio, cara. Ele fez um dos melhores robôs para programar isso aqui. Dá trabalho pra caramba, hein? Vocês não têm noção. Então, no sinal de entrada contrário, inverte a posição se você estiver tendo prejuízo. Então, aqui abre uma gama de possibilidades muito boa. Então, eu posso programar aqui para fazer um backtest de uma estratégia e fazer o seguinte, ó, quando houver inversão de um sinal em que eu estou positivo na operação e inverteu, virou um sinal na minha estratégia de compra, um sinal inverso, só que eu estou positivo, eu posso falar para o robô, ó, não quero que você zere e eu quero que você só permaneça posicionado, ou eu quero que você zere e não vire comprado. E aqui eu tenho agora a possibilidade também de programar para o robô olhar, se eu tiver negativo e houver a inversão do sinal. Eu posso virar, zerar a operação negativa, ainda não atingir o stop, e virar invertido. Eu posso seguir posicionado e não virar a operação, permanecer na que eu já estou. E eu tenho a opção também de fechar a operação e não fazer nenhuma entrada. Isso aqui é fantástico, né? Eu tenho como programar bastante coisa. Aqui é uma segunda inversão, né? Se der um stop loss e eu tiver com lucro, só stopar a operação, já inverter ela ali, né? Aí seria sair da estratégia, seria o cara só inverter a operação ali porque deu loss. Basicamente, sei lá, tô com o meu stop lá, o preço caiu, não deu nenhum sinal na minha estratégia, mas eu quero inverter ali porque eu tô operando meio maluco. Aí eu tenho essa opção de escolher também. E no prejuízo também. No take profit também, galera, tem essa opção aqui, ó. O mercado foi lá no meu take, pagou o take, e aí eu quero inverter a minha posição aqui, eu quero virar vendido só porque pagou, sem nenhuma estratégia, sem nada. Eu posso escolher isso aqui também. Então toda vez que pagar o take eu entrar invertido. Vitão, para que serve isso aqui? Por que o Vilela colocou uma opção que parece meio inútil, né? Uma opção que só o amador faz. Na verdade não é só o amador, galera. Você pode ter uma estratégia que você percebeu que toda vez que paga o seu take, existe uma correção nela. Então, para você não ter o trabalho de ter que programar uma estratégia só para rodar a correção quando paga o seu take, você pode programar isso aqui para ver a inversão da posição quando pega no teu take aqui. Vamos imaginar que toda vez que paga o take, você descobriu uma estatística que cai 200 pontos no índice. Então, para você não ter que programar uma nova estratégia, um novo robô, para ele fazer só essa operação de inversão, você pode programar aqui diretamente. Toda vez que atingir o teu take, você vai vender. Então vamos para a próxima aqui. Alvos e limites. Então aqui, alvos e limites, a gente vai escolher aqui, tem a opção absoluto financeiro e relativo à porcentagem. Então, alvo e limite absoluto financeiro é como você coloca a meta lá diária. Eu quero uma meta aqui de ganhar R$200 no dia. Então, a meta vai ser essa. Quando o robô bater R$200 no dia, ele vai parar de operar. Ou meu stop é R$100 por dia.
quando ele atingir esse stop, ele vai parar de operar. Então, basicamente é isso. Agora, se eu escolher aqui em relação relativo porcentagem, aí ele vai calcular em cima do meu capital. Ou seja, se meu capital tiver um rebaixamento hoje de 5%, eu quero que ele zere todas as operações e não opere mais. Então, tem essa opção aqui da gente escolher os alvos e limites por aqui. Pode colocar pelo robô, pode colocar por instrumento financeiro, mas está em teste, e da conta está em teste. Essa função aqui, ele começou a trabalhar, mas eu acho que ele desistiu de atualizar o One. E aí essa função aqui da porcentagem, ela é inútil hoje, porque ela não funciona, ela está em teste. Então, só tem como fazer pelo absoluto financeiro. Alvos e limites diários. Aqui a gente pode colocar um bloqueio. Vamos por partes aqui. O que é que significa aqui máximo de negociações, Vitão? A gente pode limitar o robô a fazer uma quantidade X de negociação. Então, vamos imaginar o seguinte, eu não quero que o meu robô faça mais do que 5 operações no dia, mesmo que ele não tenha nem atingido o meu limite de gain diário e nem o meu limite de stop diário. Eu quero que ele só pare de operar ali, caso aconteça a operação ali, atinja ali 5 operações no dia. Então, eu posso bloquear aqui, só preencher aqui a quantidade de operações que eu quero limitar. Eu quero limitar 7, você clica aqui 2 vezes e digita aqui 7, ele vai fazer isso. Quero limitar 5, você digita aqui 5, ele vai limitar e vai fazer isso. Máximo de perdas é mais uma opção que você pode colocar aqui também, fora do financeiro. Vamos imaginar que hoje tomou 3 stops seguidos, só que esses 3 stops seguidos, o meu robô, ele não atingiu o limite de loss diário, mas eu quero limitar aqui todas as vezes que acontecer 3 stops seguidos, dificilmente o robô vai recuperar o capital, o dia, eu posso limitar também, marcando aqui a quantidade de trades com stops seguidos que eu quero que ele pare de fazer. Então, a gente tem essa opção. Máxima de perdas consecutivas é a mesma coisa. Então, só que aqui a única diferença é que se for seguidas, né? Então, aqui ele pode olhar consecutivo, máximo de perdas consecutivas, ou perdas. Então, imagina o seguinte, fiz uma operação de compra, deu gain, tomei uma de loss. Fiz mais uma de compra, deu gain, tomei outra de loss. Fiz mais uma operação de compra, deu gain, e aí fiz a quarta operação de compra, deu loss. Deu 3 loss nesse dia, ele vai parar de operar. Aqui é consecutivo, ou seja, eu fiz uma operação, deu loss. Abri uma nova operação, deu loss. Abri uma outra operação, deu loss. Aí ele para de operar. Então, olha a infinidade de coisas que dá para testar. E aí é onde eu entro. Por que eu falo que backtest no Profit é muito limitado? Porque essa quantidade de coisas aqui, de variáveis que você consegue programar aqui no MetaTrader, é infinitamente maior do que no Profit. Hoje no Profit não tem nem 10% dessa quantidade de coisa aqui que dá para você programar lá no Profit ainda, né? Além do Profit não ter bons resultados ali confiáveis no backtest. Máximo de ganhos consecutivos segue a mesma lógica do prejuízo, né? Se houver 3 gains consecutivos, ele para de operar. Se houver 3 gains no dia, ele para de operar também. Tem máximo de ganhos se houver 3 gains no dia. Máximo de ganhos consecutivos é se houver 3 operações de gains seguidas, ele não faz a quarta operação. Perda máxima para entradas. Aqui é o nosso limite de loss, né? Então, se o meu robô atingir R$200 de loss hoje, ele não vai mais operar. Perda máxima para fechar posições. Aqui é a mesma coisa. Se o meu robô tomar... se o meu robô estiver operando ali e ele perder R$200, ele vai fechar todas as posições. Então, ou seja, eu tenho aqui como programar isso. Objetivo para parar entradas. Se o meu robô ganhar R$250, ele para de abrir operações. E fechar posições, eu também posso programar aqui R$250 para ele fechar as posições aqui. Então, basicamente é isso. Inclusive aqui, ó, parar entrada. Qual que é a diferença, Vitão, entre parar e fechar? Aqui em parar entradas, vamos imaginar o seguinte. Meu robô tem uma meta de R$250 no dia. E aí ele atingiu R$200 de gain. Então, ele está com R$200 de gain numa operação aberta. Essa operação ela pode fechar no loss e aí o meu robô terminar com 150. Ou ela pode bater a meta de R$250. Então, o que é que vai acontecer? Se eu programar para o meu robô parar de fazer entrada se atingir R$200 e a minha meta é 250, se essa entrada em específico, que é a última entrada para dar o gain,
ela acabar com loss e o meu robô fechar com 150, no histórico dele ele vai ter atingido 200 de gain, ali enquanto a operação estava aberta. Aí ele não vai abrir mais novas operações, ele vai encerrar e não vai tentar bater os R$ 250, ele vai parar com 250. A mesma coisa serve para o prejuízo. Vamos imaginar que o meu prejuízo diário é de R$ 300. Se bater R$ 300, eu paro de operar. Porém, durante uma operação aberta ali, eu vou limitar, se bater R$ 200 negativos, com a posição aberta, chegou a perder 250, mas aí voltou tudo e ficou menos R$ 100. Só que por causa dele ter ficado menos 250 e eu coloquei uma trava de parar de fazer entradas se atingir R$ 200 negativo, aí ele não vai operar mais. Então é mais uma trava aqui para você poder gerenciar o seu risco. Então é muita variável, galera, muita variável. Então vamos lá, para a gente finalizar aqui, para não ficar maçante, a gente vai ter, ó, alvos e limites semanais. Então aqui eu posso colocar, ó, vamos imaginar que eu quero, novamente a mesma lógica, perda máxima para parar entradas. Vamos botar aqui que meu limite semanal de loss na semana é R$ 800. E aí eu coloco ali que se o meu robô perder em algum momento em operações abertas R$ 600 ou mais e voltar, não atingir o máximo de loss semanal e voltar para menos 300, ele não faz mais entradas. Perda máxima para fechar posições na semana. Se o meu robô perder R$ 800 na semana, eu não quero que ele opere mais nessa semana, ele para e vem só na próxima. Objetivo para parar entradas é a mesma lógica e objetivo para fechar posições é a mesma lógica da perda semanal e do alvo diário semanal. Limite mensais, perda máxima para parar entradas no mês, a mesma lógica dos anteriores. Perda máxima para fechar posições, limite de loss mensal. Então eu quero que o meu robô KVO para com R$ 1.000 de loss. Então se acontecer R$ 1.000 de loss, o robô vai parar. Então objetivo para parar entradas a mesma lógica e objetivo para fechar posições a mesma lógica. Ajuste de horário, eu posso ajustar aqui um horário, eu opero Nova York, eu opero Mercado Gringo, posso ajustar por aqui, posso ajustar a partir do primeiro ticket negociado do dia. Então enfim, tem várias opções. E para finalizar, horários de operações, eu quero que meu robô comece a operar às 9 da manhã. Então venho aqui e escolho o horário das 9. Vamos voltar aqui. Então eu quero que meu robô opere até às 9 da manhã. E aqui eu tenho horário de encerramento das entradas. Então aqui o que é que vai ser isso aqui? Eu quero que o meu robô opere até às 17 horas. Porém, eu descobri aqui por um estudo que as entradas após as 16 elas não são muito boas. Então eu posso bloquear. Ou um exemplo melhor ainda, vamos imaginar, a KVO, a gente está zerado lá. Dá uma entrada às 16h47. Vale a pena entrar para sair às 17 horas? Não vale. Então eu posso colocar aqui, ó, que eu quero que o meu robô não faça mais entradas. Horário de encerramento de entradas, que eu não quero mais que ele faça entradas a partir das 16h45. Então, horário de encerramento é o horário que ele vai fechar a posição, eu vou marcar 17 horas. Horário de início, novamente aqui eu posso colocar aqui horários diferentes aqui, 2 horários. Então, basicamente, vamos ter que parar aqui, galera, porque senão vai ficar muita coisa e eu tenho aula às 20 horas. Amanhã a gente conclui aqui o restante aqui, porque ainda tem muito parâmetro aqui, hein, galera. Tem bastante parâmetro pra galera aprender. Eu optei por fazer uma aula ensinando, galera, porque o que é que acontece? Se eu fizesse direto, galera, vamos começar aqui a fazer backtest, vamos direto, vocês não iam conseguir entender como é que funciona o robô do Vilela. E aí eu achei também que seria muito maçante para vocês falar, ó, quer aprender o robô do Vilela, vai lá no canal do Vilela e assiste as aulas dele lá que você vai aprender. Vocês iam gastar 20 horas, 30 horas para aprender a mexer no robô, sendo que eu sei aqui, eu chego aqui e ensino rápido, duas aulas aí, uma de 40 minutos e outra de 20, eu consigo passar tudo. Então, até aqui ficou dúvidas? Zero dúvidas? Então, show de bola, galera, ficou sem dúvida. Boa noite, Vitor. Qual indicador é esse do Vilela? Cara, aqui não é indicador, é um robô. Eu passei na última aula como é que faz para baixar o robô. Aqui eu só estou explicando como que funciona cada parâmetro do robô. A gente ainda não começou a aula de indicadores de estratégia. Não, tranquilo, porque na aula passada eu não consegui vir, eu tive aula também na faculdade, aí eu não assisti a outra ainda. Ah, entendi. Não, eu vou subir a aula hoje e já tento subir essa junto. Galera, Tranquilo. então é isso aí.
Se todo mundo entendeu, recomendo vocês indo dando uma fuçada ali para ir aprendendo. Vou tentar subir as 2 aulas hoje ainda. Amanhã a gente vai entrar. Amanhã a gente vai fazer uma aula sobre múltiplos R e expectativa matemática. E vamos tentar concluir o robô do Vilela para a semana que vem a gente ir para as operações. Então amanhã tem cronograma. Aula de expectativa matemática mais fórmula de múltiplo R e parâmetros do robô do Vilela. Então fechou. Um grande abraço a todos aí. Tamo junto e vamos tocando ficha. Valeu, galera.